Eu não sei se você sabe, mas depois que Jesus ele morreu e ressuscitou, ele continuou a obra dele, a obra de Deus. E o livro de Atos, ele mostra a continuação. Mesmo Jesus não estando mais aqui na terra, ele continuou presente dentro de cada pessoa, dentro de cada cristão. E Jesus ele provou que ele estava vivo através de sinais, de maravilhas. E os apóstolos fizeram grandes coisas, provando que realmente Jesus havia ressuscitado. E o livro de Atos mostra que quando a igreja ela recebe o poder do Espírito Santo, que foi o que aconteceu no livro na parte do Pentecostes, naquela festa, o Espírito Santo veio sobre a igreja. A partir daquele momento, a obra de Deus continuou, mas as trevas se levantaram contra. Ali nós vemos que quando nós nos enchemos do poder do Espírito Santo, a gente provoca a ira de Satanás. Não tem como fugir disso. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E por isso a gente não pode desanimar. E como que o diabo se levanta contra nós? Através das circunstâncias, mas principalmente usando pessoas. Ele usa pessoas para nos colocar para baixo, para nos desanimar. Ele usa pessoas para dizer que nós não temos chamado, que nós não somos de Deus. Ele usa pessoas para nos fazer abandonar esse caminho, o caminho de Jesus. E aqui no livro de Atos, capítulo 4, nós vemos que começou o contra-ataque do diabo. O diabo começou a se levantar contra a igreja primitiva, porque virou uma revolução, começou a crescer demais aquela igreja. Daqueles 12 discípulos, que se tornaram apóstolos, eles criaram uma igreja imensa, através do poder do Espírito Santo. Então o diabo tentou 3 vezes parar o crescimento da igreja. Em Atos capítulo 4, nós vemos que o diabo, ele tentou usando a perseguição, que foi o quê? Um ataque de fora para dentro. Ele tentou essa estratégia, e através da perseguição, ele tentou acabar ali, cortando o mal pela raiz. E tudo começou quando Pedro e João foram orar, e quando eles entraram ali na entrada do templo, eles viram um homem aleijado de nascença, e eles falaram: nós não temos ouro, não temos prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Naquele momento, aquele moço ganhou força nas pernas, e ele começou a saltar, pulando de alegria. Irmãos, aquilo foi um grande testemunho de que Jesus estava vivo, e se cumpriu a palavra de que Jesus disse: em meu nome vocês farão muitos sinais. E aquilo gerou uma revolta muito grande nos líderes religiosos que tinham matado Jesus. E então eles perseguiram, bateram em Pedro, bateram em João, e eles falaram: se vocês continuarem falando nesse Jesus aí, nós vamos acabar com vocês, nós vamos matar vocês. Mas a Bíblia diz que Pedro e João saíram de lá muito felizes, muito alegres, porque eles se sentiram abençoados por Deus, por poder sofrer pela causa de Cristo. E no capítulo 5 de Atos, o diabo então, ele viu que não tinha jeito. Não foi a perseguição que parou a igreja. Então ele tentou através da corrupção. E a Bíblia diz que o Espírito Santo direcionou os apóstolos, porque estava começando a igreja ali, eles precisavam de recursos. Então o Espírito Santo direcionou os apóstolos a pedir para as pessoas venderem o que elas tinham. E o próprio Espírito Santo foi tocando no coração das pessoas, e elas vendiam e traziam aos pés dos apóstolos o que eles tinham vendido, o que eles tinham conseguido, seja alimento, seja dinheiro, seja roupa. E naquele momento o diabo tentou atacar de dentro para fora, através da corrupção. Porque um casal, um homem chamado Ananias e a sua esposa Safira, eles venderam uma propriedade e eles pegaram uma parte daquele dinheiro e esconderam para eles. Naquele momento o Espírito Santo foi bem duro, e através da vida de Pedro ali, esses dois morreram, porque era preciso mostrar para a igreja que não se podia brincar com Deus. Era uma direção do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro falou: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? E eles pagaram com a própria vida. E a partir dali a Bíblia diz que houve um temor muito grande na igreja, e eles continuaram sendo guiados pelo Espírito Santo. E o diabo de novo não conseguiu parar a igreja. E no capítulo 6 de Atos, o diabo então tentou a distração. Foi um ataque para tirar o foco dos apóstolos.
Só que dessa vez não foi através de uma coisa ruim, foi através de uma coisa boa. E agora eu queria que você visse comigo, né, aqui em Atos capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 5. Olha o que está escrito. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Aqui nós vemos, irmãos, que o diabo tentou distrair os apóstolos, porque a necessidade do povo era muito grande. Então eles começaram a servir às mesas, eles começaram a ajudar os necessitados. Só que aí eles pararam de pregar, eles pararam de dar um foco ao ministério da palavra, que foi o ministério que eles receberam de Jesus. Porque Jesus havia dito: olha, vocês vão pregar esse evangelho nos 4 cantos dessa terra. Então, era uma coisa boa, que é a assistência social, é dar o suporte aos mais necessitados, mas não era aquilo que Deus havia chamado eles como prioridade. É lógico que ajudar os necessitados não é menos importante do que pregar. Tudo é importante, todos os ministérios são importantes, mas é uma questão de prioridade, é uma questão de chamado. Então aqui nós vemos que eles reuniram e eles disseram: gente, não está certo isso, nós erramos o foco, o erro foi nosso, mas nós precisamos voltar a pregar a palavra. Então vamos separar aqui pessoas de Deus para se juntar a nós e poder servir na mesa, pessoas bem dispostas. E aqui eu aprendo uma coisa: qualquer ministério, pessoa ou empresa, se ela não parar de tempo em tempo para reavaliar, para fazer mudanças, para fazer ajustes, ela pode estar caminhando para o fracasso. Ela pode estar perdendo aquilo que Deus tem para ela. Talvez está fazendo até coisas boas. Tem muita gente bem intencionada, mas talvez não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Talvez você está aí e tem passado lutas no teu trabalho, em qualquer área que seja, no teu ministério, e você percebe que talvez as coisas não estão caminhando tão bem. Talvez seja o Espírito Santo pedindo para você parar, fazer uma reflexão, analisar se algo precisa ser mudado. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Muitos pastores estão ficando sobrecarregados. Eu estava conversando com um moço lá do Rio Grande do Sul. Ele é pastor lá, professor de seminário. E ele falou: pastor, é impressionante, aqui os pastores estão tudo com depressão. Estão tudo sobrecarregado, porque parece que não tem muita gente para ajudar e eles estão querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E isso pode ser uma armadilha do diabo. E a gente vai se cansando de fazer a coisa certa, mas com a prioridade errada. Então, nós precisamos entender: Deus quer usar pessoas também para nos abençoar, para caminhar junto conosco. E eu falo isso como um desafio, porque eu sei o tanto que isso é difícil. Confiar às vezes em alguém para querer te ajudar, às vezes você quer fazer do seu jeito, você já está acostumado. Todos nós sofremos com isso, mas é importante nós orarmos, pedirmos que Deus coloque pessoas que vão dividir o sonho conosco, o ministério ou qualquer coisa que seja. Então, os problemas que surgem na igreja, eles são para exercitar a nossa fé, para que a gente volte os nossos olhos. Você está aqui hoje, talvez você tenha uma grande necessidade, que Deus haja em teu favor. E esses problemas estão fazendo você buscar mais a Deus. Então os problemas são oportunidades da gente exercitar a nossa fé, não somente em Deus, mas talvez nas pessoas. Você confiar em pessoas e delegar funções e deixar com que outras pessoas também participem com você do seu sonho ou daquilo que Deus colocou no seu coração. Então, naquele momento eles escolheram 7 homens e um deles era Estevão. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, ele era cheio de fé e cheio de poder. Era um homem pleno,
Um homem que é um exemplo para todos nós, porque esse homem era tudo que Deus queria que ele fosse. E em Atos, e aqui no capítulo 6 e no capítulo 7, fala somente de Estevão. Fala do seu ministério e fala também da sua morte. E é isso que nós vamos analisar hoje. Nós vamos ver sobre a vida de Estevão. E nós vamos ver que, mesmo nas piores situações, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Amém? Então, Estevão era esse homem, né? Um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio do poder do Espírito Santo. E ele não somente ajudava as viúvas, os necessitados, mas a Bíblia vai dizer que ele ganhou muitas almas para Jesus. Se você continuar lendo depois, você vai ver que Estevão operou muitos milagres. E lembrando que os milagres, quem operava eles, era só os apóstolos até então. Mas a partir dali, o Espírito Santo começou a contar com Estevão. A partir dele, Deus foi usando outras pessoas também. Então, Estevão era tão iluminado por Deus, ele era tão cheio de Deus, que ele começou a incomodar. Ele começou a incomodar as trevas. E quem o diabo usou? Como eu disse, as pessoas. Os líderes religiosos, né, daquela época, eles ficavam discutindo com Estevão, tentando atrapalhar o ministério dele. E como eles não conseguiam resistir à sabedoria daquele homem, eles então levantaram testemunhas para fazer falsas acusações contra ele. E assim encontraram um motivo para prender ele, para difamar o seu nome, para tentar manchar a sua imagem. E eles acusaram Estevão de duas coisas principais. Primeiro, dele estar blasfemando contra Moisés, né, que era o libertador, e ele estava blasfemando também contra o templo de Deus. Mas Estevão, o tempo todo, ele provava na Bíblia, então não tinha o que falar contra aquele homem, porque tudo ele mostrava na Bíblia. E eles diziam que ele falava mal da lei, ele falava mal do templo, porque agora parece que eles achavam que ele não queria cumprir a lei mais, agora era os mandamentos de Cristo. E ele falava que Deus não habitava mais naquele templo feito por mãos humanas, que Deus ele operava agora no coração das pessoas. Aquilo era uma blasfêmia, aquilo era algo que não entrava na mente dos religiosos. E, como eu disse, ele usou a própria Bíblia, as Escrituras, para provar que, na verdade, a maior culpa era do povo de Israel, era da nação de Israel. Eles tinham pecados muito piores do que as próprias acusações que estavam fazendo contra Estevão, que nem tinha fundamento. Então ele mostrou o tempo todo, e ele deu o maior discurso do livro de Atos. Aqui no capítulo 7, fala desse discurso. É um discurso impecável, porque o homem conhecia de Bíblia de um jeito que ninguém conhecia. E mais do que isso, ele tinha o poder do Espírito Santo, a revelação de Deus. Então ele deu um grande discurso, recapitulando cada momento da história do povo de Israel, falando de Moisés, falando de José, de Salomão, de Davi. Ele foi falando dos homens que Deus foi levantando, e muitos desses homens, muitos desses profetas, esses homens mandaram matar. E o que é pior, ele terminou dizendo, e vocês ainda nem sabem o que é juízo de Deus, porque vocês mexeram com o próprio Deus, vocês crucificaram o próprio Filho de Deus. E aqui naquele momento aqueles homens ficaram muito irados, né? E eles apedrejaram Estevão, que era um homem que não tinha o que falar dele. Eles não encontraram argumentos, então decidiram calar aquela voz. E eles apedrejaram e mataram Estevão. Então nós vamos ver aqui no capítulo 7, o versículo 51. Atos 7, o versículo 51. Do versículo do 51 ao versículo 60. Olha como que ele vai terminar esse discurso, irmãos, que foi o que gerou toda a revolta. Ele disse assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Olha isso, irmãos, que palavra mais dura, né? Ele terminou dizendo: olha, vocês são povo rebelde, obstinado de coração. Na outra versão diz: vocês são cabeça dura, vocês são teimosos, vocês são insensíveis, vocês não deixam o Espírito Santo agir, vocês ficam o tempo todo resistindo àquela voz. Tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira, o Espírito Santo está chamando, o Espírito Santo está tentando trazer para os caminhos de Deus, mas a pessoa fica resistindo. E essa pessoa, ela não percebe que essa pode ser a única chance, a única porta de salvação. Quando eu ouvi o Evangelho a primeira vez, irmãos, eu confesso para vocês que eu não gostei, porque eram palavras duras. Ninguém quer ser confrontado. E eu aprendi ali que eu tinha que mudar de vida, que eu tinha que abandonar minha vida de pecado. Foi difícil, mas ao mesmo tempo eu pensava: se eu fechar essa porta, talvez eu estou fechando a porta que abre os céus para mim. E foi esse sentimento que me fez querer se entregar para Jesus. Eu decidi, não tem como fugir, eu preciso desse Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados. Os fariseus, eles cometiam os mesmos erros dos pais, dos avós. Eles eram duros de coração. E é interessante que Estevão, ele usou a mesma expressão um pouco antes, dizendo que eles eram de dura cerviz. A cerviz é um osso que tem aqui, ó, perto do pescoço. Ele estava querendo dizer: vocês não se dobram, vocês não se humilham diante de Deus, vocês não reconhecem que é só Deus que é o Senhor, que Jesus é o Senhor. E essa mesma expressão foi usada por Moisés. Então em tudo ele mostrava: olha, vocês estão cometendo os mesmos erros lá do passado, vocês não aprenderam nada. E se a gente não tomar cuidado, a gente pode seguir, às vezes, a religião que a nossa família impõe, às vezes uma tradição que a gente está acostumado a fazer aquilo, ou às vezes os pecados que vai passando de geração em geração na nossa família. E a gente, sem perceber, a gente está fazendo o mesmo erro. Isso é muito comum no casamento. Você traz os maus hábitos, as coisas que você aprendeu, sem você perceber, você vai destruindo o teu casamento por causa disso. Então nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos, para que a gente perca que Ele tire de nós essa cegueira espiritual. Então, irmãos, aqui nós vemos a vida de Estevão, e a gente fica pensando, né, como é que pode uma pessoa tão boa como ele, tão cheia de amor, de fé, né, um homem tão usado por Deus, como é que um homem desse, ele pôde ser morto de uma forma tão cruel, e principalmente por religiosos que estudavam as Escrituras, conheciam a palavra. E aí nós vemos, né, quando a gente vê os jornais, a gente vê tanta tragédia, e às vezes as maiores atrocidades vêm dos religiosos, porque a intolerância religiosa é muito grande. E isso mostra que o coração do homem, ele não mudou, e ele nem pode ser mudado se não tiver a graça de Deus. A pessoa que hoje você às vezes tem raiva dela pelas atitudes que ela toma, é simplesmente porque ela ainda está cega espiritualmente. Ela não sabe o que ela faz. E por isso você tem que orar como Estevão e pedir: Senhor, tem misericórdia. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Perdoa ela, Senhor, porque senão ela vai colher as consequências. Irmãos, qual foi o resultado da morte de Estevão? Eu vou mostrar para você qual foi o resultado na vida dele, no povo de Israel. E nós vamos ver como Deus transformou tudo isso em bênção. Porque parece que agora o ataque do diabo tinha sido mais forte até então. Ele conseguiu matar um homem que estava fazendo toda a diferença, que estava influenciando muita gente, ajudando muita gente. E a primeira coisa que eu vejo que a morte para Estevão, ela representou a coroação. Estevão foi coroado por Deus através daquela situação. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o próprio Jesus diz: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém, irmãos? Então, é um desafio para todos nós guardarmos a nossa fé até o final, sermos fiéis até o fim e não desistirmos.
E a Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu, ressuscitou, ele se assentou à direita de Deus. Mas naquele momento, Jesus estava em pé. Como nós acabamos de ler, Jesus estava em pé à direita de Deus para receber aquele homem que foi o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu pela causa de Cristo. E é interessante que Estevão, ele não foi só julgado de uma forma muito parecida com Jesus, ele foi injustiçado pelas mesmas coisas. As mesmas coisas que eles falaram contra Jesus, que ele estava blasfemando contra Moisés, contra o templo, contra a lei, eles fizeram as acusações contra Estevão. E da mesma forma, Estevão morreu da mesma forma que Jesus. Olha como é que esse homem era parecido com Jesus, irmãos. Era a cópia, vamos assim dizer. É lógico, né? Jesus não teve pecado, mas esse homem era extremamente parecido com Jesus. E no final ele orou: Senhor, recebe o meu espírito. Foi a mesma oração que Jesus fez. Ô Pai, receba o meu espírito. E ele falou: Senhor, perdoa os pecados. Ele orou pelos seus perseguidores, pelos seus assassinos. E talvez você pergunte assim: mas por que será que Deus não interveio? Por que Deus não impediu aquilo? Por que Deus não interveio na vida de Estevão? Na verdade, irmãos, Deus interveio sim. Deus deu graça para aquele homem, ao ponto dele perdoar os seus assassinos, e ao ponto dele ainda orar por eles. E às vezes a gente fica perguntando: Deus, por que o Senhor não me livra disso? Mas irmãos, às vezes o modo de Deus trabalhar é diferente. Deus está te dando capacidade para você perdoar essa pessoa. Às vezes o deserto que você quer tanto se livrar dele, às vezes o deserto está sendo usado por Deus para mudar o teu coração, para te tornar uma pessoa muito mais capacitada, madura para receber o que Deus tem para a sua vida. Então peça para o Senhor te ensinar as lições. Peça para Deus não deixar o seu coração se esfriar diante dessa luta que você está enfrentando, porque é aí que o diabo quer colocar o mal dentro de você. E Jesus, quando ele orou antes de ser morto, ele orou por mim e por você. E uma das coisas principais que ele orou foi o seguinte: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, irmãos, o mal não é o bandido somente. O mal, o pior mal, é aquele que está dentro de nós. Porque se o diabo conseguir sujar, trazer a maldade para o nosso coração, nós vamos nos afastar da graça de Deus. Mas se você continuar amando, perdoando, ainda que as pessoas venham achar que você até é bobo de ficar perdoando tantas vezes aquela pessoa, meu irmão, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, e você vai estar sendo abençoado por Deus, e Deus vai te trazer a vitória. Ainda que não seja nessa terra, você não vai ver tudo que Deus tem para você, mas seja fiel, porque Deus honra a fidelidade. Amém? A segunda coisa que eu vejo, que foi para a nação de Israel. Para a nação de Israel, a morte de Estevão, ela representou condenação. Para Estevão foi coroação, para Israel foi condenação. Israel estava acabando ali de cometer o seu terceiro homicídio em pouco tempo. O primeiro homicídio que eles cometeram foi quando eles permitiram que João Batista ele fosse morto. O segundo foi quando eles pediram para Jesus ser crucificado. E o terceiro foi quando eles mataram Estevão com as próprias mãos. Quando eles permitiram que Herodes ele matasse João Batista, eles estavam pecando contra o próprio Deus, porque a Bíblia diz que foi o próprio Deus que enviou João Batista. Quando eles pediram para Pilatos matar Jesus, eles estavam pecando contra o Deus Filho, que era o próprio Jesus. Porque Jesus ele provou de todas as maneiras que ele era um enviado de Deus, e eles acabaram pecando dessa maneira. E quando eles apedrejaram Estevão, eles estavam pecando contra o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus quem estava usando Estevão. Então eles estavam pecando de todas as formas. Só que Jesus ele disse o seguinte: se vocês pecarem contra o Filho, tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, aí já era. Não tem perdão para quem pecar contra o Espírito Santo. E muita gente me manda até hoje mensagem perguntando: pastor, será que eu cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei? Teve um momento lá de raiva e eu falei besteira e eu me levantei contra o Senhor. Meu irmão, se você tem essa preocupação, você não pecou. Porque pecar contra o Espírito Santo significa resistir ao Espírito Santo. E Jesus disse isso, que não tem perdão, porque se você calar a voz do Espírito Santo, você não vai chegar ao arrependimento. Porque o que gera arrependimento na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não há nada mais que te convença do pecado, da morte, do juízo, a não ser o Espírito Santo. E é por isso que nós não podemos resistir
ao Espírito Santo, porque é a única pessoa da Trindade que vai nos levar ao arrependimento. Amém? A terceira coisa que eu vejo é que para a igreja do Senhor, a morte de Estevão representou liberação. Irmãos, o propósito da igreja é ir para fora, é falar para aqueles que ainda não são cristãos, que ainda não conhecem o Senhor. E desde Pentecostes, as pessoas ficavam pregando para os judeus. Eles queriam pregar só para judeus. Mas depois da morte de Estevão, aqui nós vemos que Saulo, ele liderou uma grande perseguição contra o povo de Deus. E aí não teve jeito, irmão, não teve saída. Aquele povo que queria ficar ali naquele cantinho, só lá em Jerusalém, eles foram obrigados a fugir. Eles tiveram que se espalhar. E eles foram para fora de Jerusalém, eles foram para Samaria, eles foram até os confins da terra, como Jesus mesmo tinha dito. Vocês vão pregar em Jerusalém, vocês vão pregar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E foi através de perseguição, né, que a igreja finalmente ela saiu daquele núcleo ali e foi pregar para fora. E mais do que isso, foi através da morte de Estevão que o Espírito Santo, ele disse para as pessoas, para o seu povo, começar a pregar para os gentios, que sou eu e que é você. Nós que não somos judeus, nós agora temos a oportunidade de recebermos o Deus de Israel, de sermos salvos. Então, irmãos, olha quanta coisa aconteceu através de um homem só, através de algo que parecia que teve um fim trágico. Na verdade, foi o começo. Aquilo que pra gente pensa assim, é a minha morte, acabou. Meu irmão, talvez seja o começo de Deus na tua vida. Você pensa assim, não tem mais saída, o diabo se levantou de uma maneira que eu não consegui resistir e eu acabei perdendo essa batalha. Não, meu irmão, busca ao Senhor e Ele vai transformar toda maldição em bênção. Amém? E nós vemos que na vida do apóstolo Paulo, a morte de Estevão representou salvação. Ele era Saulo, né, conhecido como Saulo, mas a Bíblia diz em Atos 7:58, vamos lá, Atos 7:58, olha o que diz: arrastaram-nos para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, depois que aconteceu aquela morte e aquela oração, aquilo deve ter mexido demais com esse homem. E era jovem, era um homem que liderou a perseguição, um homem cruel. A gente tem a imagem do apóstolo Paulo, um homem muito assim bom, né? Porque a gente foca na sua conversão, naquilo que Jesus fez na vida dele. Mas não dá para imaginar como que ele era. Era um homem que não tinha amor nenhum pelo próximo. E ele ainda achava que estava seguindo a Deus. Porque ele queria seguir a lei de Moisés e ele não queria saber desse Jesus. Então ele estava cego espiritualmente. E com certeza Deus usou o testemunho, né, de Estevão para impactar a vida daquele homem. Da mesma forma, irmãos, a gente não imagina, quando a gente simplesmente persevera na provação, isso é um testemunho para as pessoas, mesmo que pareça que não aconteceu nada, mesmo que o tempo passe e parece que a nossa vida não teve serventia nenhuma. Irmãos, as pessoas estão observando a nossa reação, se nós estamos adorando a Deus no momento da dificuldade. E a Bíblia diz que um dia o apóstolo Paulo estava indo pelo caminho para perseguir mais gente e arrastar pessoas para fora e matar elas. E de repente uma luz brilhou naquele caminho. A mesma glória que Estevão viu. E ele disse: eu estou vendo Jesus. Jesus está vivo. Aquela mesma glória de repente veio sobre a vida de Paulo. E Jesus apareceu para ele. E Paulo, dessa vez, ele decidiu obedecer. E ele reconheceu que esse Jesus, o Jesus lá daquele crente, daquele Estevão, estava vivo. E olha que testemunho, irmãos. Olha quem se tornou Paulo. E eu queria que você fosse comigo aí no capítulo 22 de Atos. Atos capítulo 22. Paulo contou sobre o encontro que ele teve com Jesus naquele lugar. E ele disse que na mente dele, ele pensava isso e o próprio Deus sabia disso. As pessoas não iam acreditar no testemunho dele. Mas aqui nós vemos que aquela cena de Estevão ficou marcado na memória de Paulo. Olha o que diz o versículo 17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia:
depressa, saia de Jerusalém imediatamente, porque eles não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Olha aqui, irmãos, ele sabia exatamente o que aconteceu com aquele homem, com aquele Estevão. E com certeza ficou marcado na memória dele. E o próprio Paulo, ele sempre dizia: olha, eu não posso mudar o meu passado, mas a partir de agora, eu quero cumprir o chamado de Deus. Eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás, porque com certeza o diabo lançava isso na mente dele. Ele mesmo disse: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui perseguidor, eu fui um homem muito cruel. E nós precisamos deixar, irmãos, que Deus cura as nossas feridas, porque o que passou foi o tempo da ignorância e Deus não leva em conta. Então, se você se arrependeu, Deus já te perdoou. Não carregue mais esse fardo, porque isso aí vai te impedir de cumprir o chamado de Deus. Amém? Então é isso, irmãos. Aqui nós vemos um exemplo de um mártir, de um homem que morreu pela causa de Cristo. E Deus não nos chama para ser mártir. Apesar de que alguns Deus escolhe para ser assim. Deus chamou os apóstolos para morrerem dessa forma. O próprio Jesus disse: Pedro, hoje você faz o que você quer, você vai para onde você quer, mas vai chegar um tempo em que eles vão te prender, eles vão te matar. Então, existe esse chamado de pessoas que elas morrem mesmo para Deus. Nós não sabemos se Deus nos chamou, né? Na hora a gente pensa: meu Deus, me livre disso aí. Mas, irmãos, Deus é o Deus que nos capacita. Deus não vai fazer nada que esteja além das nossas forças. Mas a verdade é que a Bíblia já diz que nós somos sacrifícios vivos. Lá em Romanos capítulo 12 diz que nós somos esse sacrifício vivo, porque todo cristão tem o dever de morrer para o pecado. Todo dia você tem que morrer para esta vida, se você quiser viver aquilo que Deus tem para você. Então, aqueles que querem ganhar esta vida vão perder aquilo que Deus tem para ela. Mas se ela morrer para este mundo, se ela se tornar um sacrifício vivo, ela vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nada será mais coincidência, tudo vai ter um propósito na tua vida, vai ter um sentido para você. Deus vai preencher esse vazio da sua alma, você vai ter satisfação, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa completa, porque você já encontrou o que você queria. A razão da sua existência é Jesus Cristo, mas você só vai saber isso no dia em que você decidir morrer para este mundo. Amém? E só para encerrar, eu quero dar contar aqui uma história que aconteceu lá em 1948. Um missionário chamado Jim Elliot, ele foi tocado por Deus para pregar para uma tribo indígena, ele e mais 4 homens. E eles então deixaram família, deixaram os seus filhos, e era uma tribo que eles já sabiam que era perigosa, era inacessível, e por isso eles sentiram esse desejo de ir até lá, de cumprir o chamado de Deus, porque eles pensavam: se não for a gente, quem que vai ser? Então eles se sentiram honrados por Deus com aquela missão. E depois, futuramente, descobriram que ele tinha um diário onde ele escrevia algumas coisas. E uma frase muito, muito bonita que ele escreveu, muito forte, ele disse assim: Senhor Jesus, eu não quero ter uma vida longa, mas uma vida plena como a tua. Eu vou repetir de novo, irmãos. Senhor Jesus, eu não quero ter uma vida longa, mas eu quero ter uma vida plena assim como a tua. Irmãos, será que nós temos coragem de fazer essa oração? Porque o que a gente mais quer é se proteger, né? A gente quer morrer bem velhinho, com muita saúde, né? Tudo dando certo, graças a Deus, sem passar por, né, uma doença grave, nada grave. O tempo todo a gente quer se proteger, se preservar. Isso é da natureza do homem. Mas Jesus nos chama para morrer, para enfrentar esse mundo, né? E ser fiel a Ele. Então, esse homem, ele disse algo muito profundo, né? E 2 anos depois, irmãos, ele escreveu o seguinte, presta atenção: eu não posso achar estranho se Deus quiser levar, ainda na mocidade, aqueles que eu teria deixado mais tempo aqui na terra. Eu sei que Deus está povoando a eternidade. E eu não posso ficar limitando a Deus, achando que Deus vai levar para o céu somente as pessoas idosas.
Olha o que ele disse, irmãos. Eu não posso ficar estranhando quando eu vejo alguém morrer mais cedo. Assim como aconteceu com Estevão, um homem que tinha um futuro brilhante pela frente. E a gente pensa assim, nossa, mas esse homem podia fazer muito mais. Né? Por que será que as pessoas boas, as pessoas de Deus morrem cedo? Né? Mas a gente fica pensando assim porque a gente não entendeu que Deus, na verdade, está querendo povoar a eternidade. E é por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer quando morre um filho dele. Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? É mais uma pessoa que está povoando o céu. É mais uma pessoa que completou a carreira. Então ele disse, eu não posso ficar achando que Deus vai levar somente os idosos. Deus pode levar quem Ele quiser. Deus é Deus, Deus está no controle de tudo. E nós devemos aceitar. Irmãos, no ano de 1956, Jim Elliot, esse missionário, junto com seus 4 companheiros, eles foram povoar o céu. Porque eles foram mortos por aqueles índios. Aqueles índios mataram eles a flechada. Eles tentaram evangelizar um outro grupo que estava lá mais isolado ainda. E aqueles índios acertaram todos eles e mataram a todos. E parece uma história trágica, irmãos. Mas a Bíblia mostra, a Bíblia deixa claro para todos nós que Deus ele não desperdiça o sangue de nenhum mártir. Porque aquele povo, aqueles índios da tribo Auca, eles se converteram, irmãos. E eles são cristãos até hoje. E aí E aí a história mostra que os filhos dos missionários foram lá àquele local e eles perdoaram aqueles índios e falaram de Deus para eles e fizeram ainda crescer ainda mais o evangelho naquele lugar. E tem um filme, se você quiser assistir depois, chama Terra Selvagem, que conta tudo isso que eu te falei. É um filme maravilhoso. E o que é mais maravilhoso é o que a atitude dos filhos, né, em relação àqueles índios, eles não deixaram o mal entrar no coração. Pelo contrário, eles perdoaram, porque eles tiveram o exemplo dentro de casa. Eles viram a entrega que aqueles homens fizeram ao Senhor. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, se você puder ficar em pé. E nós vamos pedir para o Senhor nos dar uma vida plena, irmãos. A vida plena é aquela vida que é vivida na presença de Deus. Não é quando você fica rico, quando você conquista a carreira que você queria, quando você tem a aprovação das pessoas, não é nada disso. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo era um fracassado, mas foi um homem que viveu de forma plena. E esse deve ser o nosso desejo, que seja a nossa oração. Senhor, ainda que eu não viva uma vida longa, eu quero viver uma vida plena, eu quero viver com intensidade. Então, meu irmão, não deixe os dias passarem e você ficar somente ouvindo o que Deus está fazendo. Seja você a resposta de oração, seja você essa bênção. Você que tem os seus pais que são convertidos e eles pegam no seu pé. Meu irmão, você não vai estar obedecendo o seu pai somente, você vai estar obedecendo o chamado de Deus. Você vai estar garantindo a sua morada no céu. Então feche os teus olhos e eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, fale com Ele agora. Não fique esperando a minha oração, mas fale com o Senhor Jesus. Você que tem vivido uma vida, parece que está faltando algo. Meu irmão, está faltando só isso. Você se entregar 100% para Jesus, aprender de Jesus, andar com Ele, passar a ter uma vida de oração, conhecer mais Ele através da palavra, porque as Escrituras revelam quem é Jesus, o seu poder. Meu irmão, você vai ter uma vida plena, e ainda que as trevas se levantem contra a tua vida, isso aí vai ser um testemunho impactante. O diabo vai se arrepender de ter se levantado contra você, porque você vai se tornar uma bênção neste mundo. Você vai se tornar uma bomba atômica no inferno. E o diabo vai ficar morrendo de medo. Ele vai pensar 2 vezes antes de tentar depois, porque ele viu que você não deixa o mal entrar no teu coração. Você deixa que Deus te dirija, que Deus guie os seus passos. Então vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus. Nós presenciamos aqui nesta noite o que o próprio Senhor Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Senhor, é a tua palavra que nos alimenta, Pai. Eu quero te agradecer porque essa palavra entrou no nosso coração hoje, Deus. E nós queremos viver como Estevão, Pai. Nós queremos ser plenos. Ainda que para a morte física, ainda que os homens se levantem contra nós, Pai, que o Senhor nos dê uma fé. Porque hoje nós não temos essa fé, mas que o Senhor nos capacite, Pai,
para que a gente viva plenamente a Tua vontade e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que o Senhor tire de nós todo apego a essas coisas materiais, coisas terrenas, que os nossos pensamentos estejam nas coisas do alto, meu Pai. Que a gente experimente a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós queremos viver esta vida em abundância que Jesus disse que veio para nos dar, Senhor. Senhor, a nossa vida muitas vezes está uma vida medíocre, uma vida sem graça, parece que nada dá certo, meu Pai. Faça com que tudo coopere para o nosso bem, Senhor. Nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor, meu Pai. E nós estamos te pedindo aqui, meu Deus, que o Senhor mude a nossa história. Nós estamos entregando a nossa vida, sabendo que ainda que as coisas não dêem certo, ainda que nada seja do nosso jeito, mas que seja do Teu jeito, meu Pai. Deus, levanta profetas, levanta missionários aqui, Pai. Levanta pastores, pregadores, levanta um povo fiel ao Teu chamado, Senhor. Em nome de Jesus, eu sei, meu Pai, que muitos já têm ouvido a palavra, muitos já têm sido tocados através dos louvores, das pregações, mas está decidindo somente agora, meu Pai. Receba esta oração que esta pessoa está fazendo. Receba, Senhor, esta oração sincera. Essa pessoa está entregando a sua vida para Jesus, Senhor, e que o Senhor possa tomar ela em Tuas mãos, porque o Senhor mesmo disse que todo aquele que vai até o Senhor, de modo algum o Senhor lançará fora. Ó Jesus, venha nos agarrar com todas as forças, ainda que seja na dor, no sofrimento, na pior dor da nossa vida, que a gente possa, Senhor, ainda que chorando, a gente possa Te adorar, a gente possa Te adorar, Te exaltar, Senhor. Porque quando a gente pensa que chegou ao fim, na verdade é o começo. Quando a gente está fraco, na verdade nós estamos fortes. Venha fortalecer o Teu povo, meu Pai, a partir de hoje. E que a gente saia daqui, Pai, 100% cheio do Espírito Santo, plenos, Pai, na Tua presença, totalmente obedientes, cheios de amor, cheio de fé, cheio de poder, cheio de sabedoria. Nos capacite, Senhor, a fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. E muitos ainda verão estas coisas, verão a obra do Senhor na nossa vida, e elas temerão e elas passarão a confiar em Deus. Por isso, não deixa a gente se afrouxar, não deixa a gente se intimidar, não deixa a gente se acovardar, Senhor. Que a gente possa continuar pregando a verdade, a palavra que liberta. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos testemunhas fiéis. Eu oro em nome do Senhor Jesus e já Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que vocês saiam daqui com essa decisão. Não viva pelos seus sentimentos, viva pela fé. Ainda que estiver sofrendo, sentindo angústia, você vai ver. Quando você dobrar o seu joelho, o céu vai se abrir. E a glória de Deus vai te encher, meu irmão. Você que está sendo perseguido, porque às vezes a gente acha que não tem perseguição no Brasil. Tem sim. Começa dentro da nossa casa às vezes. Com você que está sendo perseguido, fica firme com Jesus para você ver. Ele vai te encher do Espírito Santo. E quem vai ser envergonhado é o diabo. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço. Pode se sentar.